acaso você já percebeu que a única certeza que nós temos depois do nascimento é que todos nós vamos morrer? A morte é um fato e ela faz parte do ciclo da vida do ser humano. É como se fosse o último ato de um ator que está no palco. É real, vai acontecer pra mim e também vai acontecer pra você. E isso, às vezes, parece ser aterrorizante, parece ser terrível pensar na morte e na vida desse jeito. Foi pensando nisso que o Yalom, um psiquiatra super renomado, autor de Quando Nietzsche Chorou, escreveu De Frente para o Sol, Como Superar o Terror da Morte. Oi pessoal, meu nome é Daniel Dornelas, muito prazer. Se você não me conhece ainda e caiu de paraquedas aqui, eu falo sobre livros aqui na internet e hoje o assunto é morte, terror, medo desse fato. E para embasar a nossa conversa, vamos usar De Frente para o Sol, que é um livro de um psiquiatra, né, super renomado, que tem muito a ensinar pra gente. E esse livro aqui me chamou muito a atenção. Ele foi recomendado por uma psicóloga. Eu iniciei a leitura meio desconfiado, sabe? Não pensei que fosse me tocar tanto ou ser tão importante pra mim. Mas eu percebi que era. Eu vou compartilhar aqui de uma forma muito pessoal qual que é a minha experiência com a morte e como eu tenho lidado com isso e como eu olho pra frente e o que é que esse livro me fez entender. Mas antes disso, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, para curtir esse vídeo, deixar um comentário, me ajudar nesse lance aí do engajamento para o YouTube entregar ele para mais pessoas e para me ajudar a continuar falando sobre livros aqui na internet. Fez isso? Então tá bom, bora continuar o nosso papo. Eu tive meu primeiro contato com a morte aos 8 anos, a morte propriamente dita, né? Foi a morte da minha avó paterna, a avó Nair. Eu lembro que eu fiquei muito confuso na época, eu não entendia qual que era o sentido disso, o sentido de uma pessoa simplesmente parar de funcionar. Era isso que passava pela minha cabeça. E eu me questionei por muitos anos isso. E depois, aos 16, eu perdi uma das pessoas que eu mais amei, assim, que era uma madrinha muito próxima a mim, a gente era muito amigo, muito parceiro, e ela me incentivava muito a estudar, a ler. Se eu faço isso aqui hoje na internet, tem uma influência muito grande dela. E ela faleceu com câncer, após 2 anos, né, de tratamento. E aquilo me deixou muito abalado, muito triste, eu não consegui lidar bem com aquilo. Essas foram minhas primeiras experiências com a morte e depois eu entendi também que eu tinha um medo muito grande da morte, mas não o medo da minha morte, o medo da morte do meu irmão. Eu tenho um irmão gêmeo que é uma pessoa com deficiência e constantemente o Davi, por ter uma síndrome rara, né, que é a síndrome de Rasmussen, ele recebia diagnósticos assim de vai viver até 8, 10, 15 anos. Então isso me gerava uma angústia muito grande. Depois, no ano passado, né, em 2022, o meu avô foi atropelado e o meu avô ficou em coma por vários meses, né, uma internação muito prolongada. Depois ele ficou com uma lesão cerebral permanente, né, que tecnicamente, né, não tem cura, não tem reversão. E hoje ele se encontra, né, em cuidados paliativos, em casa. E tá aí uma coisa que mexeu muito comigo, que foram os cuidados paliativos. Desde que eu entrei na faculdade, eu tenho, né, essa experiência de ter contato com pacientes que muitas das vezes têm uma doença ameaçadora da vida, algum tipo de câncer ou alguma outra doença, e que eles começam a receber esse cuidado, um cuidado específico para oferecer conforto, para que eles tenham qualidade de vida e qualidade de morte. E aí eu te falo isso, você já começa a ficar tenso, assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo, né? O que é o meu futuro, o que vai ser de mim? Pois é, eu te entendo. E aí, pensando no meu futuro, na minha vida, eu comecei a me deparar também com esse medo da morte. E eu não percebia que era medo da morte. Eu tinha uma angústia, gente, que eu não entendia, que não
fazia sentido para mim. Uma ansiedade sempre muito presente, e aí foi na terapia que eu descobri esse livro, que foi De Frente para o Sol, do Yalom, e eu iniciei a leitura assim, meio perdido, mas eu de fato percebi que o autor ele tinha todo o embasamento para mostrar pra gente como superar esse terror da morte, sabe? Para entender a morte como um processo natural da vida. E entender que às vezes muito do que a gente faz, muito do que a gente desconta, às vezes pessoas descontam no trabalho, outras pessoas descontam em sexo, em acumulação de algo, tá relacionado a essa angústia, esse medo da morte, esse terror, essa coisa de querer permanecer, de querer ser eterno, sendo que a gente é finito. Nós somos finitos e a nossa existência... A luz desligou, mas eu vou concluir essa fala. A nossa existência aqui na Terra é finita. E através de casos clínicos, né, pacientes que passaram pelo consultório dele e experiências pessoais mesmo, ele vai mostrando pra gente sobre como é pensar na morte que a gente quer, em como a gente espera que seja, entender que a vida é finita, que eu posso falecer hoje, amanhã ou daqui a vários anos, e a se livrar dessas amarras, sabe, que nos prendem a essa coisa de querer ser eterno e tudo mais. Então foi muito interessante nesse aspecto. Além disso, é uma introdução muito bacana para quem tem interesse em entender mais sobre psicanálise. Aqui ele aborda as obras do Freud de um jeito muito interessante, então é uma boa introdução. Eu não li ainda o Quando Nietzsche Chorou, que fez muito sucesso, né, uma obra do mesmo autor, mas eu tenho interesse. E durante a leitura eu fiquei pensando que uma outra leitura, sabe, adicional, e que seria muito interessante, assim, que as pessoas que se interessarem por esse livro leiam, é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Inclusive tem resenha aqui no canal sobre ele. Esse daqui seria um livro mais profundo que A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Um livro que vai mais além, sabe? Mas ainda é muito interessante. E até sobre a morte, aqui eu vi uma ligação muito grande com o amor. A morte e o amor. E complementar a isso também eu indicaria A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, que também tem um vídeo aqui no canal. Eu tenho um professor que ele sempre fala assim, quando a gente vai nascer, quando vai ter um parto de uma criança, sempre tem várias pessoas ali. Tem toda uma equipe envolvida, mas tem familiares presentes assistindo ali pelo vidro e tudo mais. E quando é a morte é solitária. A morte é ignorada pela maior parte das pessoas. E na sociedade, a gente não é incentivado a falar sobre a morte, a pensar sobre a morte, né? Então, a gente distancia a morte, sendo que ela é uma das coisas mais intrínsecas ao ser humano. Inclusive, a gente não pode falar. É muito provável que esse vídeo não seja entregue para quase ninguém, porque o algoritmo bane a palavra morte. É muito complicado, assim. Na sociedade, quando a gente fala, quando eu morrer, aí sempre tem uma avó, uma tia, alguém para virar e falar assim, bate na madeira, menino, não fica falando sobre isso não, que você tá chamando pra você e tal. Sendo que, gente, é só um fato, é algo que a gente tem que refletir. E para encerrar esse vídeo, eu quero te perguntar, assim, o que você tá fazendo pra sua vida valer a pena? Pra, se você for embora hoje ou amanhã, ter valido a pena estar aqui. Bom, fica essa reflexão aí pro vídeo de hoje. A gente se encontra na semana que vem, tem mais conteúdo no Instagram e nas outras redes sociais também. Se você quiser ler comigo, fazer parte do meu clube do livro, clica aqui em um botão que está na descrição. Na descrição, vocês podem acessar a página do Catarse e participar do clube, tá bom? É isso, até a próxima, tchau! E não se esquece de dar um like nesse vídeo, tá bom?